galera, difícil eu conter o sorriso aqui, mas o bilionário Mike Lynch, conhecido como Bill Gates inglês, que estava a bordo de um iate de luxo que naufragou na Itália, aproveitava a viagem para celebrar a sua absolvição em um caso de fraude nos Estados Unidos, hein? O iate com 22 pessoas naufragou, deixando 6 mortos, dentre eles o bilionário. Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro aqui, que é isso, cara? Me travei aqui todo, estou com Daiane J. Oliveira. E Dai, é difícil de segurar a empolgação quando você sabe que o mundo sorri um pouco mais quando um bilionário vai de arrasto, né? É isso, né? A gente, nessa lógica anticapitalista, a gente sabe que as pessoas não precisam de bilhões para serem felizes, né? E essa desigualdade a gente realmente precisa acabar. Mas morte de bilionário, né? Não se espera que bilionários morram assim em tragédias, e essas mortes de bilionários sempre causam uma certa comoção, e é o caso do Mike Lynch, né? Ele é um daqueles bilionários da tecnologia, é uma daquelas pessoas que, de fato, não sabe aonde enfiar tanto dinheiro. É extremamente respeitado, né, no Reino Britânico. Ele é chamado de Bill Gates britânico justamente por isso. Pode continuar. E ele ali, né, em junho deste ano, ele foi inocentado de acusações de fraude nos Estados Unidos envolvendo uma venda ali de uma empresa de software, que é Autonomy, que ele fundou em 96 e que ele vinha sofrendo esse processo de fraude durante alguns anos. O iate em que ele estava naufragou próximo a Palermo, na ilha italiana, né, de Sicília, transportava essas 22 pessoas, e infelizmente 6 delas morreram. O bilionário, inclusive, o empresário estava ali no iate com a sua esposa, sua filha e alguns amigos. A filha dele segue desaparecida, o corpo da filha dele não foi encontrado ainda. As autoridades acreditam que não há chance de vida, que de fato a busca é para resgatar mesmo o corpo, infelizmente. Mas aí tem uma questão, né? O que a gente fala do bilionário? O bilionário estava no iate, aquele momento ali de férias, de encontro com os amigos e familiares, também era um momento de celebração justamente por essa absolvição neste processo de fraude que ele respondia nos Estados Unidos. Vou te pedir para chamar a matéria, por favor, para a gente entender um pouquinho mais. Vamos lá, o contexto está na tela. Um assunto que chegou agora há pouco aqui para a gente, uma atualização bastante importante, e a Priscila Asbeck é quem vem nos contar. O governo da Itália, atenção, confirmou agora há pouco que mergulhadores encontraram o corpo do bilionário britânico, o Mike Lynch, no meio dos destroços do iate que naufragou após uma tempestade nesta semana. E Asbeck, encontraram ele, mas também a filha dele está sendo procurada, ou já encontraram o corpo. Pode nos atualizar, por favor? Oi, Elisa, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. As autoridades italianas, então, confirmaram que o corpo que foi recuperado nessa quinta-feira, como a gente tinha falado mais cedo, é o corpo do bilionário britânico do setor de tecnologia, Mike Lynch, ele que foi a quinta pessoa que estava desaparecida e que foi resgatada. Ainda tem uma pessoa desaparecida e, segundo o gabinete do Ministério do Interior italiano, que é o equivalente ao nosso Ministério da Segurança no Brasil, essa pessoa desaparecida seria a filha de Mike Lynch, Hannah Lynch, que tem 18 anos e que ainda não teria sido resgatada. Essas informações do Ministério do Interior foram passadas à agência de notícias Reuters. Também a CNN Internacional tem uma equipe no local e viu a recuperação desse corpo pelos resgatistas nessa quinta-feira de manhã. Outros quatro corpos tinham sido resgatados ontem dos destroços do navio. Lembrando que esse naufrágio aconteceu na segunda-feira, eram 22 pessoas a bordo, depois que uma tromba d'água atingiu esse iate, esse super iate de luxo que estava ancorado na costa da Sicília, na Itália. 15 pessoas, então, foram resgatadas imediatamente. Uma pessoa foi declarada morta logo depois que aconteceu o naufrágio, que seria o cozinheiro dessa embarcação, um canadense
canadense, e aí 6 pessoas estavam desaparecidas. 4 pessoas foram recuperadas ontem. O bilionário Mike Lynch foi recuperado, o corpo dele, nessa quinta-feira, e ainda resta, então, o resgate da sua filha, Hannah Lynch, de 18 anos. O que dificulta o trabalho desses mergulhadores é que o barco está afundado a 50 metros de profundidade. Esses mergulhadores, eles têm um tempo de 12 minutos entre fazer o mergulho, tentar resgatar o corpo e voltar à superfície. Então é um processo, né, dificultoso, né, Dai? E que, enfim, né, tipo assim, 6 pessoas perderam a vida aí, né? Trágico. Exatamente. Exatamente, é um momento muito trágico, porque nesse caso não eram aqueles bilionários que de fato estavam ali procurando o Titanic e literalmente estavam arriscando a vida, né? Não foi esse o caso. Mas são pessoas, né, dentre elas, não tinha apenas o bilionário, tinham outras pessoas, inclusive, que trabalhavam também a bordo. A maioria, por uma questão, né, por sorte, a maioria sobreviveu ao acidente, ao naufrágio, mas a Hannah, né, que é a filha do Lynch, ainda está desaparecida e os socorristas acreditam que não tem mais vida. Eu li aqui no chat alguém perguntando, mas tem herdeiro? Então, né, a fortuna do Lynch está avaliada aí em 3,5 bilhões. O Mike Lynch era, de fato, aquela pessoa que tinha muito dinheiro no ramo da tecnologia. Apesar da filha dele, Hannah, estar entre as vítimas, ela era uma das herdeiras, assim como a sua esposa, Angela, e tem mais uma filha, mais uma outra herdeira do bilionário que segue, né, que não estava no barco, que segue aí como herdeira. Então, para quem perguntou no chat, sim, existe uma pessoa que vai herdar esses 3,5 bilhões aí. Mas tem uma outra questão, né, que é justamente aquela acusação de fraude entre, né, que o bilionário ele estava ali disputando e estava tentando, né, seguir e foi absolvido recentemente. Eu vou te pedir, por favor, Samásio, para colocar a matéria. Tá na a tela. matéria que a gente tem do G1, que traz justamente isso como título, né, que o Lynch, o magnata da tecnologia, morto no naufrágio na Itália, estava comemorando a acusação, né, a absolvição, no caso, nesse caso de fraude. No subtítulo a gente já tem um bilionário também conhecido como Bill Gates, britânico, estava sendo acusado de fraude contábil desde 2011, em um negócio envolvendo a empresa Autonomy e HP. E ele foi inocentado em junho deste ano. Então é isso, a inocência dele veio de forma muito recente, ele ainda estava celebrando, né, 2011 até agora, são 13 anos de disputa aí judicial nos Estados Unidos, e ele, né, vinha com esse processo de embargo em 2011, quando a Autonomy foi comprada pela fabricante, né, HP, foi por um valor de 11 bilhões, que foi o valor da venda da empresa à época. Um ano depois, a HP acusou a Autonomy de ter inflado os números em torno dos negócios, que seria um negócio altamente lucrativo, etc. e tal, e não foi exatamente isso que a HP encontrou como um dos responsáveis pela fraude contábil. Então, a empresa acusou o CEO da empresa, né, o CEO, o criador, que é o Mike Lynch. Então, é basicamente isso. Para quem não entende bem a lógica da fraude contábil, é o seguinte, é quando uma pessoa tem uma empresa e ela supervaloriza ali os lucros daquela empresa, potencializa os valores que ela tem no mercado, e quando, né, se esmiuça essa lista, essa caixa preta ali daquela empresa, você percebe que não é bem assim. Aquela empresa ela não é tão lucrativa, ela não tem tanto, né, ela muitas vezes tem fraudes, ou ela tem alguns rombos e por aí vai. Não é neste caso de fraude e rombos, mas a HP acusou o Lynch de fraude contábil e por isso ele foi processado nos Estados Unidos. Infelizmente ele não pôde ficar muitos anos comemorando, né, porque de fato aconteceu o naufrágio, e a gente espera, né, que as pessoas, que as famílias, as pessoas fiquem bem diante de tudo isso, apesar de ser, nesse caso aí em específico, um bilionário, mas outras pessoas também estavam naquele processo ali. Então, trágico porque várias pessoas perderam a vida, inclusive o cozinheiro aí, né? E quando os trabalhadores acabam perdendo a vida, a gente sempre sente aqui, né? De uma forma legítima. Mas o cara tava comemorando a impunidade, né, Dai?
comemorando a impunidade. Tem uma coisa que o bilionário debocha da justiça, né, moçada? Então, tipo assim, tudo que foi feito aqui nas Americanas, por exemplo, é um caso mundial de fraude contábil, inexplicável, assim. E nenhum dos grandes envolvidos nisso aí tá nem um pouco preocupado. Estariam facilmente fazendo aí um cruzeiro aí na costa da Itália, tirando uma onda por serem absolvidos ou por nem responderem pelos processos, porque não estão nem aí pra nada mesmo e foda-se. Mas enfim, tava lá comemorando a impunidade e não dá pra tirar dele que ele é um bilionário que nada mais é do que o resultado econômico de um primitivismo social, né, Day? Só uma sociedade Exato. muito primitiva permite que certas pessoas acumulem tanto dinheiro, tanto poder e possam, né, enfim. Outra coisa que me salta aos olhos, Day, é uma falta de senso, agora que vamos falar dos herdeiros e tudo mais, mas é uma falta de senso do seu entendimento enquanto ator social por ser tão milionário, entendeu? Então, assim, você é um catalisador social, você pode fazer com que coisas aconteçam, que coisas pequenas cresçam, você pode fazer com que as coisas andem mais. Não me parece ser nenhuma dessas objetivo de nenhum bilionário, nenhum que a gente tá vendo assim, parece ter esse objetivo, né? O objetivo do acúmulo e tudo mais ali, vencer através desse domínio econômico, me parece ser o único, quem sabe, um dos únicos grandes objetivos que esses caras têm mesmo, né? Manter o poder e outorgar parcelas dele para as pessoas que se ajudam, que estão próximas também. Mas nada passa por algo que legitime pra mim sentir uma tristeza por ver um bilionário aí afundando junto com o seu navio. Sinceramente, quem devia mesmo ir era ele. Se fosse só ele, então, aí não ia ter jeito de não fazer a piadinha de que ele virou lanche de tubarão, né, cara? Com certeza. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma questão surpreendente aí diante disso tudo, sabe? De fato, é uma coincidência bem misteriosa. Por quê? Porque há poucos dias, também sabe quem faleceu? O vice-presidente e que era o responsável das finanças dessa empresa, que é a Autonomy, que foi vendida em 2011 para a HP, que é o Stephen Kamberlein. Ele também faleceu em um acidente de carro. Então, qual causador da suposta fraude que foi acusada aí pela HP, ele também foi julgado pelo caso de fraude e ele também faleceu alguns dias antes, né, do acidente acontecer. Ele foi atropelado no sábado, no dia 17. Então, 2 dias antes do acidente acontecer e de ter uma vítima, aí já o CEO da mesma empresa. Olha que coisa surpreendente. Tá aí, cara. A gente não vai falar que o universo conspira, né? Mas é surpreendente. Mas se o vento começar a levar os bilionários, não sei não. Acho que nós não vamos... Os velórios vão ter espaço pra muita gente, porque não sei se a gente vai atender, não. De qualquer maneira, tá aí. Foi de arrasto mais um bilionário. Estive aqui com Daiane J. Oliveira. Eu sou Vitor Salmazo. Dá um salve lá em Daiane J. Oliveira, também aqui em Oguahiro. E nos vemos no próximo Plantão do Meteoro. Ó o grave chegando!